nossos amados, queridos, Igreja do Senhor, que neste momento se encontra dispersa devido às circunstâncias de saúde pública. Damos assim a nossa saudação na graça e na paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Dando, Pai, início no culto que devemos ao Senhor de adoração, neste domingo, 19h30, fazendo a leitura bíblica no Salmo 113, versos de 1 a 7. Salmo 113, versos de 1 a 7. Os queridos amados podem abrir suas Bíblias e acompanhar a leitura. Diz assim o salmista: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Vejam os irmãos a grandiosidade que é as palavras do salmista em referência ao Senhor nosso Deus, como ele se expressa de maneira superna, tentando mostrar o quanto o Senhor é imenso. Ele está acima dos céus, ele se inclina para ver o que se passa. Quem é que pode medir ou avaliar a grandiosidade do nosso Deus? Por isso ele diz: louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. E ele ergue, ele é tão grande que ele tem misericórdia de nós. Ele ergue do pó o desvalido, o necessitado. Assim estamos dando início ao culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Estaremos louvando o Senhor, cantando o hino 34, louvor e graças a Deus. Sua graça Deus nos dá e já
Senhor Deus Todo-Poderoso, que nunca tivesse princípio, nem hás de ter fim, que és tudo em todos e mais do que o coração pode imaginar ou a língua exprimir. Auxilia-nos pela tua graça, para que possamos adorar-te em espírito e em verdade e tributar-te o culto que te devemos. Abrasa os nossos corações com o fogo do teu divino amor, e este fogo será a purificação das nossas almas e o conforto de nossas vidas. Vem a nós, não em terror, mas em amor, não na ira que abala o universo, mas na compaixão que salva o mundo. Sê para nós como orvalho ou como a luz serena, e as nossas almas viverão em tua clemência. Nosso Pai bendito, livra-nos de ideias errôneas a respeito de ti e permite que vejamos todo o teu amor em Jesus Cristo, teu amado Filho. Tu és a um tempo a perplexidade dos nossos corações por causa do teu mistério e o supremo deleite de nossas almas por causa de tua constante graça. Tu és a um tempo a perplexidade dos nossos corações. Bem sabemos que te ofendemos pelas nossas opiniões erradas a respeito do teu caráter, mas tu nos corrige com brandura por muitas revelações do teu poder e da tua graça. Continua, Senhor, o teu ministério em nossos corações, para que seja consumida toda impureza e fique somente o ouro puro da verdade e sabedoria. Auxilie-nos, ó Espírito Santo, há em ti a nossa santidade. Tudo isto vem de ti e nós te pedimos, por amor de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Estaremos agora em momentos de contrição e louvor. E neste momento estaremos também abrindo a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versos 13 até o 16. Estejamos atentos à palavra do Senhor, que diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também
vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Estejamos, nossos amados irmãos, aonde você se encontra, ou na sua casa, ou em outro ambiente, no momento que estiver assistindo este vídeo, esteja dedicando momentos de súplica, de oração, pela sua própria vida, para que ela seja para louvor e adoração, para uso do desenvolvimento dos ensinos da palavra do Senhor, levando a salvação aos seus semelhantes, aos seus queridos, aos seus de casa, e também orando pelo nosso presidente da República, a nossa nação, os nossos governantes, para que eles sejam usados por Deus neste momento de crise em que estamos passando. Também pelas suas próprias famílias, pela Igreja do Senhor, dispersa em todo o mundo. Estejamos orando. E após alguns instantes, nestas orações, estaremos novamente louvando o Senhor com o hino 67, o hino quebrantado, coração quebrantado. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste
o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. E agora estaremos em momentos de cânticos espirituais. A palavra de Deus no Salmo 42, verso 1 diz assim: assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com o cântico Preciso de Ti.
de Deus em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que há de vir, Todo-Poderoso. Agora,
seremos edificados com a mensagem pelo nosso pastor Alexandre. Que ele seja usado pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo, para o nosso crescimento espiritual. O nosso pastor tem a palavra. Graça e paz, irmãos e irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba. Também a nossa saudação fraterna, o nosso acolhimento a todos que assistem ou irão assistir a este vídeo. Que a graça e a paz do bom Deus repouse também sobre cada coração, sobre cada lar. Nós estamos enfrentando momentos difíceis, impedidos de nos encontrarmos pessoalmente, mas através das plataformas digitais, dos recursos tecnológicos, nós viabilizamos a possibilidade de cultuarmos ao Senhor nosso Deus, de revermos irmãos queridos, de ouvirmos a eles adorar ao Senhor com cânticos, e isso é muito edificante para todos nós. Louvado seja Deus que nos permite ainda viabilizar através desses recursos a possibilidade de mantermos a nossa comunhão, mesmo que virtual, mas fortalecida no Senhor. E também para o fortalecimento da nossa fé, do nosso viver, nós vamos ler a palavra do Senhor nesta hora e nela meditar para o fortalecimento da nossa fé. E a leitura será no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos de 14 a 29. Diz assim o texto sagrado: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-o. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu,
e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos o expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Louvado seja Deus pela santa palavra dele, e que ele mesmo, com o Santo Espírito, nos ilumine mente e coração para entendermos a palavra e ter condições de praticá-la em nosso viver. Deus nos abençoe na meditação da palavra. Amém. Muito bem, o contexto desse relato da cura desse jovem possesso o contexto é o Monte da Transfiguração, que começa a partir do versículo 2 do capítulo 9. E há um curioso contraste entre o que acontece no Monte da Transfiguração em cima e o que acontece ali embaixo nesse relato que nós lemos. Em cima no monte nós temos ali Jesus que conduz Pedro, Tiago e João, e quando Jesus chega em cima no monte, as suas vestes, o seu rosto começa a resplandecer, começa a ficar reluzente, e aparece também a figura de Moisés e de Elias. Então, em cima no monte, nós temos o resplendor da glória. Embaixo, nós temos uma confusão generalizada. Nós temos os escribas discutindo com os discípulos, e a causa muito provável era que os discípulos não conseguiram expelir aquele espírito maligno da vida daquele jovem. E aí então o pai continua no seu desespero com o filho, e a multidão também questionando. Temos ali então, contrastando com o que ocorreu em cima no monte, uma confusão. Também nas figuras de Moisés e Elias, nós temos a afirmação de que eles conversavam com Jesus. E essa conversa com Jesus era a respeito do ministério de Jesus, tanto da sua vida, como do seu sofrimento, como da sua morte e da sua ressurreição, que era o cumprimento da obra redentora que Deus estava por fazer na vida e através da vida de Jesus. Diferentemente da conversa e do apoio, nós temos embaixo os escribas que discutiam, que questionavam e perseguiam constantemente Jesus, que não o aceitavam como Messias. No alto do monte, nós temos o resplendor da glória e a confirmação do ministério de Jesus. Embaixo nós temos confusão generalizada e nós temos perseguição e rejeição do ministério de Jesus. No alto, nós temos a voz que sai do meio da fumaça da nuvem e envolve todos e diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvir. Embaixo nós temos um pai que ama o filho, mas tem dores e angústias pelo filho. Ele não tem o prazer de sua vida, muito pelo contrário, as dores. E para encerrar o contraste, nós temos os discípulos, Pedro, Tiago e João. Eles estão em cima no monte, maravilhados, privilegiados com aquele momento,
a ponto de Pedro querer permanecer lá, fazer tendas e lá permanecer. Embaixo nós temos os discípulos frustrados e envergonhados, porque não conseguiram realizar aquela obra que eles deveriam realizar. Então, nós temos esse contraste apresentado, mas não somente o contraste em relação ao Monte da Transfiguração e lá embaixo, onde ocorre esse relato bíblico. Nós temos contrastes também dentro desse relato. Nós temos o contraste entre os discípulos que seguem a Jesus e os escribas que perseguem a Jesus. Nós temos o contraste também entre os escribas que não estão com o olhar humanitário, não se preocupam com aquele homem, sim se preocupam consigo mesmos, e aquele homem que sofre e foca a sua vida toda, empenha a sua vida a ver o seu filho em condições saudáveis. Temos ainda um outro contraste onde nós vemos os discípulos que não conseguem expelir o espírito maligno. Jesus, com o seu poder, consegue, mas antes de conseguir, Jesus tratando da vida daquele homem, para que ele tenha fé e creia que Jesus Cristo tem poder para livrar o seu filho não só daquele tormento espiritual, mas para um livramento maior de vida, e até aquele homem também ser liberto para que se relacionasse com o filho de uma forma ainda mais saudável. Então nós temos nesse texto inúmeros ensinamentos. Esse texto que foi registrado também por outros evangelhos. Mateus, além de Marcos e Lucas, também registra esse episódio. Curiosamente, Mateus e Lucas são mais sucintos do que Marcos, que comumente é mais sucinto em seus relatos. Os três falam de multidão, os três falam de discípulos, mas em relação ao homem há alguma diferença no relato. Não que contrariem, mas destacam outra forma. Mateus, quando diz que o homem se aproxima de Jesus, ele se ajoelha para pedir a Jesus que cure o seu filho. Lucas registra que quando o homem se aproxima, provavelmente tinha ajoelhado, mas ainda faz mais. Ele grita, ele clama a Jesus. E Marcos, ele não registra esse momento do homem, que certamente se ajoelhou, certamente clamou, gritou pelo seu filho diante de Jesus, mas Marcos relata aqui de uma forma diferente. Marcos relata que esse homem fala com Jesus de forma calma e, para um desespero, fala ainda longamente com Jesus. Vamos olhar para esse texto então e obter dele ensinamentos. Brevemente, olhando aqui para alguns blocos de versículos, nós temos nos versículos 14 e 15 o início do relato, onde nós temos os discípulos e os escribas e uma multidão. E então é nesse momento que Jesus chega com os outros 3 discípulos, se aproxima e vê que os discípulos, os 9, estavam discutindo com os escribas. E curiosamente, no versículo 16, Jesus interpela, pergunta aos escribas e não aos seus discípulos o que eles estavam discutindo.
E os versículos 18, 17 e 18 ainda tem uma curiosidade maior. Quem responde não é nenhum dos discípulos, nem algum dos escribas, mas quem responde é o homem. Muitos sugerem ou alguns sugerem, ou tentaram sugerir que esse homem fazia parte dos escribas, mas não senão Lucas ou algum dos outros evangelistas teria apontado esse fato. O fato de que esse homem se antecipa é porque, na verdade, ele estava com a sua necessidade mais forte do que os discípulos e os escribas. Aquele homem estava com a sua necessidade latente, era o seu filho que estava sendo atormentado. Então ele não permite que o motivo pelo qual eles estavam discutindo seja dito pelos discípulos ou pelos escribas, mas sim ele mesmo diz, porque ele e o seu filho eram o motivo da discussão. E aquele homem já se apresenta e apresenta o seu filho, a sua dor. O homem responde no versículos 17 e 18: Mestre, eu trouxe o meu filho, ele é possesso de um espírito mudo. E este o apanha, lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e fica se definhando. Eu pedi aos seus discípulos, mas eles não conseguiram. Aqui, além de clamar a Jesus, além de apresentar a dor a Jesus, também esse homem apresenta o constrangimento e a vergonha dos discípulos que não conseguiram expelir o espírito maligno. E nesse momento, no versículo 19, Jesus então, indignado, dá uma bronca. Jesus adjetiva a geração incrédula, e Mateus e Lucas ainda diz incrédula e perversa. E aqui nessa indignação que Jesus tem: até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis? É uma indignação diante da incredulidade. Essa indignação face não somente à falta de fé daquele homem, mas dos discípulos, dos escribas e de toda a multidão que ali estava. A incredulidade que ainda está presente, e não somente naqueles que declaram ateus, não somente naqueles que têm em si um ceticismo aguçado, quer seja pela academia, quer seja pelo histórico de vida. Não somente a esses. Lamentavelmente, a incredulidade, a falta de percepção de fé em Deus atinge corações nos dias de hoje, principalmente com o que temos vivido. A falta de fé é um tema recorrente nos nossos dias, na minha vida, na sua vida. Mas antes de tratar desse tema, que iremos tratar posteriormente, logo após Jesus apontar essa indignação, marcar essa indignação, que inclusive faz referência à indignação de Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 32, quando Moisés se demora no monte com as tábuas da lei, se demora a retornar. Então Arão e o povo, Arão não consegue resistir, o povo ali de Israel constrói um bezerro de ouro para adoração. Face à incredulidade de que Moisés iria voltar com a lei de Deus, com as instruções de Deus para o povo. Face à incredulidade, indignação. Face à incredulidade, Jesus se indignou.
e trouxeram. Jesus pediu então para trazer o menino, no versículo 19, finalzinho, trazei-o. E trouxeram, versículo 20, trouxeram. E quando o menino vinha, o espírito maligno viu Jesus e imediatamente começou a agitar com violência, revolvendo, fazendo tudo aquilo que fazia com o menino. Nos evangelhos de Mateus e de Lucas, há um registro sucinto neste momento. Eles dizem: Jesus repreendeu o espírito, expulsou o espírito e o menino ficou curado. Marcos registra um detalhe aqui, e esse detalhe é angustiante, mas ele também é muito ensinador. Nos versículos 21 a 24, nós temos o angustiante diálogo de Jesus e daquele homem. Em vez de termos aqui o registro de Jesus, assim como os outros evangelhos, Jesus repreendeu o espírito e curou o menino. Não, nós temos uma pergunta de Jesus. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Há quanto tempo? E essa é mais uma pergunta daquelas que Jesus fez em outros milagres. Ao cego: o que queres que eu te faça? Evidente que o cego queria ser curado. Ao paralítico no tanque de Betesda: queres ser curado? Evidente que sim. Jesus tinha essas perguntas óbvias e angustiantes. Cura logo, Senhor. Óbvias e angustiantes para o nosso imediatismo, para um imediatismo que toma conta, que tomou conta da cultura, a ponto de antevir e querer pôr na dinâmica e na atuação de Deus em Cristo Jesus uma aceleração que não está na agenda de Deus. Na agenda de Jesus estava a cura daquele menino, sim, mas estava também o diálogo com aquele pai. E aquele pai precisava de alguém para dialogar. Não sabemos quanto tempo aquele pai sofria. Não sabemos quantas pessoas de fato se aproximaram com o interesse de ajudar aquele pai. Muito provavelmente rejeição, muito provavelmente preconceito, muito provavelmente zombaria. Mas Jesus chega e começa a dialogar. Jesus chega e dá ouvidos àquele homem. Há quanto tempo? Me diga. E o pai, necessitado dessa cura também, de diálogo, ele, diferentemente do imediatismo, a angústia poderia até estar presente, mas ele não diz: Senhor, não, vamos conversar depois, cura meu filho agora. Não é essa a reação do pai. O pai diz: desde a infância, esse menino sofre desde a infância, Senhor. Eu sofro desde a infância com ele. E o pai disse mais: muitas vezes esse espírito maligno lança no fogo. Era comum ter lugares naquele tempo em que não tinha energia elétrica, não tinha outra forma de aquecimento ou de luz, senão pelo fogo. Muito comum ter fogo durante o dia para aquecimento ou para preparação de algum alimento, e durante a noite para iluminação, para aquecimento também. Então, a possibilidade de ter fogo era muito grande, e esse espírito maligno lançava esse menino inesperadamente no fogo, também na água, e esse sofrimento
Era angustiante por demais para o pai. Quando o pai estava caminhando com esse menino e via lá uma fogueira, já o coração certamente se abatia, a angústia tomava conta do coração daquele homem. E ele tinha uma percepção: aquele espírito maligno queria matar seu filho. E João, no seu Evangelho, capítulo 10, versículo 10, também diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas ele não para por aí, ele faz uma afirmação divina. Mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância. E aqui então, esse homem com essa percepção de que o espírito maligno desejava matar seu filho, e aí ele clama a Jesus. Agora sim, depois de abrir o seu coração, depois de ser curado por um diálogo com Jesus, aquele homem diz: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele homem não percebeu, mas Jesus era todo compaixão. Aquele homem não percebeu, mas Jesus não ia fazer uma obra milagrosa na vida dele, mas já estava fazendo, o ouvindo, conhecendo o seu coração, a sua dor. E aí então aquele homem também não percebeu, mas ele quase que desabafando, porque ele teve esse ambiente favorável que Jesus lhe deu, lhe proporcionou, e disse: se o Senhor pode alguma coisa, que os seus discípulos não puderam, a sociedade não pôde, ninguém pôde. Se o Senhor puder, tenhas misericórdia de nós e ajuda-nos. Se a sociedade não pode e muitas vezes não quer, sistemas políticos que infelizmente deveria oferecer soluções, não querem. Se a ciência, que quer muito, e graças a Deus pela ciência, que busca soluções, muitas vezes não pode, porque se pudesse, o faria. E quando puder, fará. E aí fica o clamor: tem compaixão, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor. Essa declaração ainda ecoa nos nossos dias, a declaração desse homem: ajuda-nos. E Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, tudo é possível ao que crê. No relato de Mateus, Jesus fala que se os discípulos tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam para o monte: sai daqui, transporta-te para ali, e isso aconteceria, fazendo alusão de que uma pequena fé realiza grandes coisas. Então não é a intensidade, a capacidade, a performance espiritual, mas sim a pequena fé. Tudo é possível ao que crê. Versículo 24 diz que o pai imediatamente exclamou e com lágrimas: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio que tu és o Redentor vindo da parte do Pai. Eu creio que tu podes fazer, mas se porventura me faltar fé, ajude-me na minha fé. Um clamor honesto, um clamor verdadeiro, de alguém que está pisando em um ambiente seguro no relacionamento com Jesus. Um homem que está sendo tratado e curado a ponto de ser honesto e dizer: se me faltar fé, ajuda-me. Não era só o interesse com a cura do seu filho, mas é também já um
um homem curado, um homem que apresenta até as suas limitações. O que não ocorreu com os discípulos. Não pediram ajuda a Deus para conseguirem realizar aquele ato. Imediatamente, o pai do menino clamou então, e aí Jesus, curiosamente, no versículo 25, a partir do versículo 25, nós temos o desfecho, e esse é um desfecho ensinador, porque curiosamente Jesus não vê a fé do Pai. Jesus não vê os discípulos ali arrependidos e reconhecendo que erraram diante daquele homem. Não, nem tampouco os escribas. Nós temos o registro de que Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e curou o menino. Jesus olha para a multidão e ali então cessa o espetáculo da multidão, que estava ali não para juntar ao Pai no sentido de ter o filho curado, que estava ali não para orar juntamente com os discípulos, que estavam ali apenas para ver o espetáculo, apenas para ver se mais uma vez aquele menino seria lançado ao fogo ou na água, para ver se os discípulos iam conseguir, e já tinham visto que não conseguia. E aí aumentou mais ainda o interesse, porque agora iriam ver se o próprio Jesus iria conseguir. Estavam ali para apenas ver as coisas, curiosos. Estavam ali na mais profunda indiferença, na mais profunda insignificância. Então Jesus cessa aquele espetáculo para a multidão. Multidão que seguia Jesus, multidão que depois iria gritar crucifica. Multidão que só estava atrás de forma insignificante de entretenimento. Jesus cessa não somente o espetáculo para a multidão, versículos 26 e 27. Jesus cessa a atuação maligna sobre aquele menino. Então o espírito maligno se agitou muito, bateu o menino e o deixou como morto. Mas, versículo 27, Jesus tomou pela mão e o ergueu, e o menino levantou. E nos relatos dos outros evangelhos diz que Jesus, em Lucas, diz que Jesus devolve o menino ao Pai. Foi restaurado, cessou aquela possessão, cessou aquele domínio e voltou para quem de fato deveria. O menino voltou para o Pai. A obra redentora que Jesus faz é justamente transportar-nos do império das trevas para o reino da luz do Filho, do Cristo de Jesus. Jesus cessa aquela atuação maligna e continua cessando. E também versículos 28 e 29, uma pergunta, uma indagação. Cessou o constrangimento dos discípulos? Cessou aquela frustração dos discípulos? E vemos que não. Diz que quando eles voltam para casa, os discípulos inquietos perguntam: por que nós não podemos fazer? Por que nós não podemos fazer? Não há registro da alegria dos discípulos por ver a cura daquele menino. Não há alegria ou registro de que aqueles discípulos admiraram e glorificaram o nome do Senhor pelo poder que Jesus tinha, nem tampouco a assimilação do ensino
da atenção que Jesus deu àquele homem. Há, sim, uma preocupação com a própria pessoa. A comunhão com o Pai nos conduz à cura, nos conduz a ter uma vida independente das circunstâncias externas, a ter uma vida de fé, uma vida de reconhecimento da necessidade da presença e do auxílio de Deus, comunhão com o Pai, nesta vida e na vida vindoura para a eternidade. Comunhão com o Pai nos protege das tentativas de possessões malignas, tentativas de quaisquer que seja as circunstâncias negativas que nos leva a viver contra aquilo que de fato Deus quer para o nosso viver. Comunhão, oração e jejum. Que seja essa uma verdade em nosso viver. Que seja essa uma prática da nossa vida nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Comunhão com o Pai. Que Deus assim nos abençoe a mantermos comunhão com o Pai. Oremos ao Senhor, agradecendo pela meditação na palavra, agradecendo por este culto que pudemos prestar ao Senhor, agradecendo pela vida de todas as pessoas que estão envolvidas com os cânticos, com a liturgia, com as gravações, com a transmissão. Que Deus assim derrame graças sobre cada um, e não somente sobre nós que estamos trabalhando, mas todos os irmãos que, impedidos também de colaborar de forma direta no que se refere ao culto e nas outras atividades da igreja, estão em seus lares. Que as bênçãos de Deus alcancem cada um. E também vamos clamar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão acometidos dessa enfermidade tão terrível ou de outras enfermidades, famílias que já choram perdas. Que Deus conforte a cada um. Vamos orar ao Senhor. Santo e soberano Deus, nosso bendito e maravilhoso Pai Celestial, clamamos Teu cuidado, a Tua bênção sobre nosso viver, pois reconhecemos-nos necessitados de Ti. Tal qual este homem clamou, ajuda-me se me faltar fé, nós também queremos caminhar nesta honestidade e o Senhor conhece cada coração. O Senhor vem nos ajudar para que sejamos lapidados pelo Senhor e estejamos prontos para a boa obra, não olhando para a nossa performance, mas sim para os resultados graciosos do Teu amor na vida de todos aqueles a quem o Senhor quer alcançar com o Teu amor. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso de culto, de edificação e fortalecimento da fé. Agradecemos por cada um que está trabalhando, que está colaborando para que este momento alcance corações, para que seja disponibilizado para muitas e muitas pessoas. Que o Senhor, com a Tua graça, ilumine corações e mente, a ouvir, a ver, a ter a fé edificada. Abençoe cada um nos trabalhos. Ajuda, Senhor, a que em breve possamos retomar ou caminhar conforme o Senhor quer que caminhemos, mais firmes no Senhor, mas crendo no Teu poder, crendo que Tu estás presente e com muita intimidade, com intimidade plena, para que tenhamos paz e proclamemos o Teu amor e sejamos canais de bênçãos do Senhor. Ó Deus, também pedimos a Tua bênção sobre aqueles que padecem e sofrem por essa enfermidade que está assolando o mundo, mas não somente por essas enfermidades, mas por outras também
que o Senhor conforte corações doloridos, angustiados, que o Senhor conforte famílias enlutadas, que o Senhor visite cada lar, visite, Senhor, cada mente, cada coração e vai trazendo saúde às mentes, aos emocionais, que o Senhor, ó Deus, preserve cada um dos seus. Ó Deus, que o Senhor assim faça a tua obra maravilhosa, bondosa, cheia de paz, cheia de amor, cheia de poder que está para além daquilo que nós podemos imaginar. Fique conosco nesta semana que se inicie, fique conosco com todos os dias do nosso viver. Declaramos total dependência a Ti. Oramos agradecidos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai Celestial, a comunhão, o conforto, a sabedoria e o guiar do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém.